Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. E nós chegamos hoje àquilo que nós confessamos no dia do Senhor de número 24 do Catecismo de Heidelberg. Inicialmente faremos uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e leremos o versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim diz a Escritura: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, vamos ao dia do Senhor de número 24, do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 62, mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Agora, pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Resposta: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça. Pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não. Pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Agora vamos voltar ao texto de Efésios, capítulo 2, para o texto da pregação. Versículo 8 ao 10. Efésios 2, versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. E mais uma vez nós humildemente pedimos Tua misericórdia para que ilumine o nosso entendimento, para que trabalhe em nosso coração, para nos conduzir à obediência, ao frutificar, que nós sejamos levados então pelo Senhor a
colocar em prática aquilo que ouvimos. Move, Senhor, em nós a nossa vontade e faz com que, Senhor, nós possamos produzir muitos frutos por Jesus Cristo para a Tua glória. Concede-nos esta bênção nessa tarde, para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra. Nós oramos assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, os domingos 23 e 24 do Catecismo de Heidelberg tratam sobre a nossa justificação diante de Deus. Pela fé, a perfeita justiça e a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo foram imputadas a nós, foram colocadas na nossa conta. Já observamos, isso significa que Deus então não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido qualquer pecado contra Ele. Como se nós mesmos tivéssemos obedecido perfeitamente, integralmente a sua lei e alcançado justiça. Em Cristo, Deus nos considera perfeitamente justos. E com isso, então, obviamente, ao ouvir essa doutrina da justificação pela fé, é justo que surjam perguntas sobre o papel das boas obras. Qual é esse papel das boas obras, então, já que elas não servem para a salvação? O Dia do Senhor 24 trata deste assunto. E aqui, neste assunto das boas obras, podemos perceber que facilmente nós podemos nos inclinar para um erro ou outro. Podemos, por um lado, ser inclinados a valorizar as boas obras, dando a elas um significado errado, como se elas pudessem ser a razão da nossa salvação. E por outro lado, podemos negligenciá-las como se elas não tivessem nada a ver com a nossa salvação. Isso é o que o nosso coração geralmente faz. Nós não nos importamos muito como jogamos a verdade fora, nos importamos apenas em jogar a verdade fora. Mas Efésios capítulo 2, versículo 10, nos ensina aqui que há uma relação entre a salvação pela graça e as boas obras. E, portanto, com base nesse texto, eu vos anuncio nesta tarde a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o papel das boas obras na nossa salvação. O papel das boas obras na nossa salvação. E veremos duas coisas muito básicas e muito óbvias, se você já tem estudado sobre esse assunto. Primeiro, as boas obras não são um meio para a nossa salvação. E segundo, as boas obras são um fruto da nossa salvação. Então, em primeiro lugar, as boas obras não são um meio para a nossa salvação. Pense no seguinte: quase tudo neste mundo se conquista com trabalho e grande esforço. Se eu perguntasse a vocês que têm um carro, uma moto, uma bicicleta, foi fácil ter isso aí. No nível social da nossa congregação, provavelmente todos nós teríamos que dizer: pastor, eu penei um bocado para poder possuir esse pequeno bem. Existe um provérbio latino: nihil sine labore, nada sem trabalho. Isso é uma realidade. Quando você quer, por exemplo, quando um jovem diz assim: eu quero ser um médico e eu quero fazer o vestibular para entrar para a faculdade de medicina.
Prepare-se. Há muito trabalho pela frente. Não vai conseguir sem trabalho. Isso também é verdade quando um time de futebol deseja ser campeão. Se os jogadores estiverem toda semana indo encher a barriga no restaurante, não fazer nenhum exercício físico, se no sábado eles estão na balada e no domingo eles vão jogar, parece que esse time não vai muito longe. Não sem trabalho. Você quer vencer? Aí está o lema. Você precisa se esforçar. E nisso, então, nós temos uma grande ênfase na ação humana, em tudo que vamos pensar sobre a vida humana. E até ouvimos pessoas dizerem, olha, tudo depende de você. Esse tipo de mentalidade, focado na capacidade humana, também chega, em muitos casos, na pregação do Evangelho, que não seria bem a pregação do Evangelho, mas supostamente a pregação do Evangelho. A ênfase de que a salvação sobre a qual a Bíblia fala depende daquilo que nós fazemos é um conceito muito popular. Você é salvo, dizem eles, à medida em que você está com sua força garantindo a sua salvação. E você já deve ter ouvido algo parecido. Olhe, a Dona Maria, ela morreu. E alguém diz, olha, a Dona Maria certamente está com os anjos. Pois a Dona Maria era uma pessoa tão boazinha. Ou quando estamos evangelizando, conversando com um parente, amigo, a pessoa pode dizer, olha, eu não preciso disso. Eu não faço mal a ninguém. Pelo contrário, eu ajudo as pessoas. Então eu acho que Jesus não vai me mandar para o inferno. No final das contas, Jesus vai me garantir um lugar para mim no céu. Quem diz essas coisas sobre a Dona Maria, ou a segunda fala, está imaginando que as obras são uma garantia de salvação. Que se alguém pratica boas obras, que essa pessoa será salva. Elas estão pensando que, de alguma maneira, as boas obras contribuem para a salvação. Essa doutrina é defendida pelos espíritas, pelos católicos romanos em alguma medida e também em alguma medida pelos ditos evangélicos. Aqueles que estão ligados a qualquer religião geralmente têm esse mesmo tipo de pensamento. De maneira que essas pessoas, por exemplo, muitos evangélicos em nosso país, tentam apresentar uma doutrina que divide a graça com as boas obras. A ideia é mais ou menos a seguinte: Deus dá um passo em sua direção e você dá outro na direção dele. Deus faz algo por você, mas você também tem que fazer algo para recompensar, para realmente garantir que você será salvo. O passo que espera que nós demos são os passos das boas obras. Para sermos aceitos por Deus, para sermos favorecidos por Ele. É como se Deus desse a nós um amor menor para nos capacitar a fazer alguma coisa, e então, misturado a esse amor de Deus e a nossa própria vontade, essas duas coisas interagem, então nós fazemos algo, e aí então Deus se torna mais favorável a nós. Mas, o que a Bíblia diz sobre isso? Acabamos de ler, a palavra de Deus é clara. Aqui em Efésios capítulo 2, lemos que a salvação não se dá por meio de obras. Vamos ler de novo, porque isso deve estar cravado em nossa maneira de pensar. Não de obras. E por que não? Para que ninguém se glorie. A resposta do texto é clara. Então, fica claro que quando Cristo salva uma pessoa,
a salvação é realizada de tal forma que não haverá motivos para aquela pessoa se orgulhar diante de Deus. Ninguém pode se gloriar. Não há como a pessoa se gloriar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor, por me ajudar. Eu consegui fazer a minha parte também. Mas há uma outra razão. Não só porque Deus não dá espaço para que nós não nos gloriemos, mas o fato é que a salvação não pode ser por meio de boas obras, porque acabamos de ler em Efésios 2, pecadores mortos em delitos e pecados, escravizados ao pecado, ao mundo, ao diabo, não tem nenhuma condição de realizar alguma obra aceitável a Deus. É por isso a ênfase de Efésios 2, de jeito nenhum, está na ação humana. Quem está agindo em toda a explicação de Paulo sobre a salvação é o próprio Deus. Ele dá vida, Ele é quem muda, Ele concede graça. Porque à luz desses versículos iniciais, é impossível que o pecador, por si mesmo, por conta própria, consiga fazer alguma boa obra agradável a Deus, para garantir assim algum ponto, algum mérito. A ênfase está na ação de Deus para salvar. O texto fala que o texto fala que isso se deu porque Deus é rico em misericórdia. Versículo 4. E no versículo 7 menciona a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. No versículo 8 diz com toda clareza: a salvação é um dom, um presente de Deus. Portanto, ninguém pode salvar a si mesmo, porque para que alguém seja salvo, precisaria ser justo diante de Deus. E a justiça de Deus requer uma obediência perfeita a todos os seus mandamentos. Ou seja, se alguém fosse tentar esse caminho de salvação pelas obras, precisaria ter um viver perfeito de acordo com a lei de Deus durante toda a sua vida. Se alguém quisesse ser salvo, teria que seguir esse caminho, sem nunca falhar. Somente Cristo pode preencher esse requisito de viver toda a vida sem nunca falhar, ninguém mais. A verdade é que todas as nossas obras, sem Cristo, estão contaminadas com o pecado. Todas as nossas obras, por melhor que elas possam parecer a nós e a outras pessoas, elas estão marcadas com a marca da imperfeição. Elas estão contaminadas. É isto que o Espírito Santo nos ensina no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 6. Ali o Espírito Santo diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, aqui entenda obras de justiça, boas obras, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós somos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Mas pense um pouco sobre essa imagem da profecia de Isaías. Isaías compara o pecador a alguém imundo. Você deve pensar aqui em um morador de rua. Deve pensar aqui em alguém cheio de feridas, com pus saindo pelas suas feridas, com sangue, com pus misturado com a terra, com a sujeira e com o lixo. Alguém imundo, sujo. Você pode ver alguém com essa sujeira e dizer: olha, calma, vamos dar um banho em você. Você tira a lama,
Você tira o lixo, mas tem algo brotando de dentro para fora, uma doença. Você pega então gases e cobre a ferida da pessoa. E se você olhar alguns minutos depois, começa a perceber que aquela coisa branca que você cobriu o braço agora também está suja. Isaías diz: nós somos o imundo, e as obras que nós julgamos ser boas e justas são o trapo da imundície. Também estão sujas, também estão contaminadas, porque estão relacionadas com alguém que é imundo. Então, alguém sem Cristo não pode produzir uma boa obra. Tudo que faz, uma doação, um cuidado médico, um carinho, uma mensagem boa, qualquer coisa, tem uma mancha, a mancha da imundície, a mancha do pecado. Então isso quer dizer que nenhuma dessas obras, por mais boas que nos pareçam, pode contribuir de algum modo para a salvação de uma pessoa. Ninguém pode ser salvo pelas obras. As boas obras não têm valor no que diz respeito à salvação. Este é o ensino das Escrituras. Portanto, o único recurso, a única saída, a única porta, o único meio para pecadores como nós é confiarmos na promessa de Deus no Evangelho, de que Ele considera pecadores como nós justos, não pelo que nós fizemos, ou que pretendemos fazer, mas pela confiança que temos em Cristo Jesus. É o único meio. Confiar em Cristo Jesus para a salvação. Se as boas obras ocupam um lugar errado na vida de alguém, se uma pessoa confia em suas obras, se alguém pensar que as suas obras em alguma medida contribuem, por exemplo, com 1%, ela vai dizer: a salvação é 99,9% obra de Deus, mas eu aqui contribuo com 0,1. Significa que tal pessoa não confia em Cristo completamente, inteiramente, exclusivamente, e ainda não conhece o solos Cristo, somente Cristo. E tal confiança dividida não é uma confiança para a salvação. A confiança para a salvação não é dividida, ela é exclusiva, ela é somente em Cristo. Portanto, é preciso cuidado. Confiar nas obras completamente ou parcialmente no que diz respeito à salvação significa não confiar em Cristo e, portanto, não ser salvo. As boas obras não são meio para a salvação. Mas o que elas são? Para que elas servem? O Espírito Santo também nos ensina isso aqui. As boas obras são um fruto da salvação que nós temos em Cristo. Veja, quando nós proclamamos o evangelho bíblico sobre a salvação inteiramente pela graça e a completa inutilidade das boas obras no que diz respeito a conquistar a salvação, muitas pessoas logo levantarão objeções. Uma dessas objeções é encontrada na pergunta 63 do nosso catecismo. A dúvida é essa aqui: se as nossas boas obras não merecem nada, por que então Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? E é verdade que várias vezes as Escrituras falam de uma recompensa pelas nossas boas obras. Apocalipse 22, 12 é uma dessas referências. Está escrito: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o prêmio, o presente, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas, amados irmãos, esta obra que Cristo, esta recompensa que Cristo promete, é também uma recompensa da graça.
Já vimos que Deus não pode aceitar nossas obras imperfeitas e manchadas pelo pecado. E também devemos lembrar das palavras de Jesus, em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos for ordenado, dizei. O quê? Somos servos bons e merecedores? Não. Dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Isso quer dizer, se alguém fizer todas as boas obras que Deus ordena, deve-se olhar no espelho e dizer, você é inútil. Você não fez nada além do que deveria fazer. Então isso não é motivo para alguém se gloriar e nem para dizer que merece alguma coisa. Além disso, as boas obras pelas quais seremos recompensados não são o fruto da nossa determinação, da nossa capacidade ou sabedoria. As boas obras pelas quais nós seremos recompensados são fruto do agir de Deus em nossas vidas. Aqui está uma imagem que nós devemos ter. Essas boas obras, nós as recebemos de Deus e nós as oferecemos a Deus. Isso é a imagem na Bíblia. Uma ilustração para isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Davi estava entregando ofertas voluntárias para construir o templo. E ao fazê-lo, Davi reconheceu a majestade e a soberania do Senhor. E falando então sobre aquelas ofertas que eles estavam entregando para a construção do templo, veja o que Davi disse. No versículo 14, 1 Crônicas 29. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Entende isso? Das tuas mãos tu damos. Você recebe da mão de Deus e dá a Deus. Qual mérito você tem nisso? Absolutamente nenhum. Davi reconheceu, o que eu estou oferecendo a Deus nada mais é do que o que Deus já deu a mim. A mesma coisa temos que dizer ao praticarmos boas obras. Devemos lembrar do que a Escritura nos diz em Filipenses 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Tanto o querer. Então, quando alguém tem o desejo de fazer, é Deus agindo. Quando alguém consegue fazer, é Deus agindo. Não sobra nada para a ação humana independente da graça de Deus. Efésios 2:10 também mostra isso. Porque diz que estas obras nas quais andamos foram de antemão preparadas para nós. Veja, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que é Deus quem de fato opera as boas obras em nós. Está dizendo que Deus nos destinou às boas obras, que Ele nos escolheu na eternidade para praticar essas boas obras. Portanto, mais uma vez, não temos do que nos orgulhar. Agora mesmo, Cristo nos recompensa inteiramente por sua graça, não por nossos méritos. E no dia final, nós seremos recompensados mais uma vez pela graça. Não há espaço, nem aqui, nem na glória eterna,
para a glória humana. Entender isso deve fazer com que nós não sejamos soberbos. Eu arriscaria dizer, as pessoas mais humildes da terra deveriam ser os cristãos reformados. Porque eles devem entender que tudo depende da graça de Deus. Não somos nós, não é nossa capacidade, não é nada em nós. É sempre Deus agindo em nós, por nós, a favor de nós. Então, temos produzido frutos, ou estejamos fazendo boas obras, é Deus agindo em nós. Deve fazer com que nós, então, não busquemos a honra dos homens quando estamos fazendo boas obras. Porque sabemos quem é que está agindo em nós. Esse ensino da Escritura é tão diferente daquele que faz com que as boas obras se tornem obras interesseiras e não obras de gratidão. Com as obras nós não ganhamos pontos diante de Deus. As boas obras não servem como produto de barganha com Deus. Nós não temos méritos também nas boas obras. Mais uma vez, quando nós proclamamos essa verdade da salvação inteiramente pela graça, surge outra objeção, levantada na pergunta e resposta 64. Mas esse ensinamento aí não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Devemos dizer, há esse risco. Mas há esse risco para os que não são salvos. Porque quem não está salvo, quem não nasceu de novo, quem não tem o Espírito Santo, pode viver na igreja, estar ali, se dizendo salvo, confessando um determinado ramo da fé, sem produzir frutos. E pode ouvir uma mensagem como a mensagem da salvação pela graça e dizer, bom, já que depende tudo de Deus, deixa correr, vamos ver o que acontece, não tenho que fazer nada. Mas vamos pensar sobre isso, porque essas pessoas se julgam salvas e elas podem estar lutando para conquistar sua salvação por meio das suas vidas, das boas obras, da santidade. Mas a única razão por que não fazem certas coisas é que pensam que por meio daquelas obras estão conquistando a salvação ou ganhando pontos, méritos diante de Deus. Se tais pessoas ouvem sobre a salvação inteiramente pela graça, elas de fato podem distorcer a graça de Deus, deixar de ser cuidadosas e passar a viver uma vida de impiedade. Mas isso não altera o fato de que antes elas não estavam salvas. Isso apenas revela, evidencia que elas não estavam salvas. A aparência pode mudar, mas isso não muda a realidade da condição dessas pessoas diante de Deus. São hipócritas. Hipócritas escondidos ou hipócritas agora revelados. Efésios 2:10 mostra que Deus realizou uma mudança em nossas vidas. Veja o que diz: somos feitura dele. Feitura dele. Ele nos fez, criados em Cristo Jesus. Quando o apóstolo diz somos feitura, ele usa uma palavra que só ocorre novamente em Romanos capítulo 1, versículo 20. Um texto que fala da criação. Aqui em Efésios 2:10 se trata da recriação. Deus nos fazendo nova vida em Cristo. Ser salvo em Cristo implica em uma mudança. Antes mortos, agora temos vida juntamente com Cristo. E qual é o fruto dessa mudança? Somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Aqueles que foram salvos pela graça, criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Assim, as boas obras que produzimos são fruto da obra que Deus realizou em nós, a regeneração.
Efésios 2:10 está mostrando a relação inseparável da obra de Deus em nós e das obras que nós praticamos para Deus. Se estamos em Cristo, temos então de produzir boas obras. Se você foi feito uma nova criatura, é feito por Deus uma nova criatura para as boas obras. João 15 nos ensina que é impossível que aqueles que foram ligados a Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Assim então, vemos o papel verdadeiro das boas obras em nossas vidas. Elas não são um meio para a salvação. Elas não têm valor meritório. Não ganhamos pontos. Não podemos usá-lo como trocas em favores espirituais ou materiais. No entanto, elas são um fruto inseparável da salvação que temos em Cristo. Cristo trabalhou em nós. Cristo trabalhou a nosso favor. E aí, então, devemos voltar àquela expressão latina, nihil sine labore, nada sem trabalho. A sua salvação está relacionada com o trabalho. A sua salvação é pelas obras, mas não a sua, a de Cristo. Mesmo a salvação é pelas obras, mas as obras de Cristo. Ou melhor dizendo, a obra de Cristo no singular, para falar realmente de tudo o que ele fez. A obra dele é a razão para a nossa salvação, mas a obra dele em nós faz com que nós também agora façamos algo, que haja boas obras em nossa vida. Ninguém pode se considerar salvo se não puder ver estas boas obras em sua vida. E eu quero encorajar vocês a meditarem sobre isso, a não negligenciarem essas coisas. Você só pode ter certeza da sua salvação à medida em que você vê o fruto dessa salvação em você. Não é o fato de alguém conhecer calvinismo que garante a essa pessoa salvação. Não é o fato de alguém estar em uma igreja bíblica que garante salvação. A salvação é garantida por Cristo. Mas a evidência de que Cristo salvou você é que você terá uma vida transformada, que sua vida será frutífera para Cristo. Não só porque você conhece algo, não só porque você está com algumas pessoas, mas porque seu coração foi transformado. É desta maneira que temos então de ver, à luz do que estamos aprendendo, ver a nossa obediência à lei de Deus. A nossa obediência à lei de Deus é fruto da gratidão pela salvação que nós recebemos inteiramente pela graça. Como no tempo da Reforma Protestante, há também pessoas hoje que julgam que basta cumprir obrigações religiosas para serem salvos. Então, quando ouvem sobre a salvação inteiramente pela graça, elas levantam acusações de que, olha, essas pessoas aí, elas creem assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre, mesmo se continuar vivendo de qualquer modo. Pode viver pecando, mas se for um eleito, será salvo. Mas não é isso que nós confessamos. Confessamos sim que a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Que nós somos salvos por Cristo e nada mais, ninguém mais. Confessamos a segurança da salvação em Cristo, mas confessamos também que somos salvos pela graça para as boas obras. Confessamos que as boas obras não são a raiz, não são o tronco, mas são os frutos que Deus concede em nossa vida para a salvação. Portanto, amados irmãos, vivamos como servos obedientes, frutificando em Cristo, para boas obras, porque foi para isso que Cristo nos salvou. Amém.